leremos o Salmo 25 nessa noite. Leitura do Salmo 25. Estarei fazendo a leitura apenas no verso 1 e o final, versículo 20 ao 22. Os irmãos acompanhem com as suas Bíblias. Salmo 25, verso 1 e o verso 20 ao 22. Diz assim a palavra de Deus: A ti, Senhor, elevo a minha alma. Guarda-me a alma e livra-me, não seja eu envergonhado, pois em ti me refugio. Preserve-me a sinceridade e a retidão, porque em ti espero, ó Deus. Redime a Israel de todas as suas tribulações. Amém. Vamos orar, irmãos. Nosso Deus, nosso amado Pai, pedimos ao Senhor que nos ilumine os nossos olhos da fé e revele-nos as maravilhas da Tua Palavra. Que o Senhor venha confrontar cada um de nós em nossos pecados, para que nós possamos viver sempre para a glória do Teu santo nome. Assim nós, ó Deus amado, te pedimos, na mediação do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive eternamente. Amém. Amados irmãos, esse salmo, o Salmo 25, faz parte de um grupo de salmos chamados Salmos Acrósticos. O que é isso? Cada versículo ele começa com a primeira letra, com as letras do alfabeto hebraico. Por isso, os salmistas, em algumas ocasiões, eles emitem esses salmos com esta metodologia, não é? Aqui nesse Salmo 25, apenas as duas últimas letras estão faltando, mas desde o primeiro até o último versículo nós encontramos exatamente essa perspectiva de um acróstico no Salmo 25. Aqui não deixa de ser uma oração. É interessante a análise desse salmo, porque é uma oração na qual Davi ele clama a Deus que socorra a sua vida. Davi aqui nesse salmo ele está pedindo sustento, socorro e proteção. É muito importante, irmãos, nós observarmos que em outros salmos nós encontramos uma ordem de pensamentos que começa e termina, às vezes de maneira cronológica, ordeira, mas é interessante que, assim como muitos outros salmos, eles tratam de assuntos diversificados. Aqui nesse caso, exatamente por ser uma oração, Davi está fazendo uma oração a Deus e clamando ao Senhor para que o livre, para que o proteja. Então a melhor maneira de estudarmos aqui esse salmo e meditarmos nele é exatamente quando nós olhamos para esse salmo como uma oração, e nessa oração vários pedidos estão sendo feitos ao nosso Deus. Alguém já disse que a melhor oração não é aquela que nós estudamos, mas a melhor oração, a melhor maneira de entender a oração é fazendo-a, é exercitando a oração diante do nosso Deus. Contudo, meus amados irmãos, nós gostaríamos nessa noite de refletir com os irmãos a respeito da oração dos servos de Deus, a oração que Deus é glorificado. Entenda, possivelmente muitos fazem orações e as quais não glorificam a Deus. Então é muito importante que nós, como um povo que ora, um povo que frequenta as vigílias, que frequenta as reuniões de oração, que nós oremos de maneira que glorifique a Deus, da maneira que Deus é honrado e glorificado. A oração é para nós, meus amados irmãos, principalmente para nós presbiterianos reformados, somos oriundos de um movimento reformado. Então a oração é um meio de graça,
O que é esse meio de graça? Por meio da oração, nós desfrutamos das maravilhosas graças de Deus, de uma maneira muito especial. Por meio da oração, nós podemos desfrutar da doce presença do nosso maravilhoso Deus. Sem dúvida alguma, meus amados irmãos, a oração também é um meio para que nós possamos exaltar, nós possamos glorificar ao nosso Deus. Por isso, a mensagem que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite é a oração que glorifica a Deus. A oração que glorifica a Deus. Quando nós oramos de forma que convém, então Deus é glorificado. É muito importante que você entenda isso. Quando você ora da maneira que convém, da maneira bíblica, da maneira que Deus orienta o seu povo a orar, então Deus é exaltado em todas as nossas palavras, em todos os nossos afetos. E é muito importante que nós saibamos dessas coisas. Tomaremos então, como nós mencionamos anteriormente, aqui algumas dessas petições do salmista, que são colocadas de maneira diversificadas. Então nós vamos observar como ele discorre aqui a sua oração de maneira que é conveniente a Deus. Os versículos 1 ao versículo 3, mantenha a sua Bíblia e nós vamos observar que o salmista começa dizendo: a ti, Senhor, elevo a minha alma. Entenda, meus amados irmãos, o que o salmista está querendo expressar aqui. É diferente, é algo muito mais intenso do que dizer: Senhor, eu quero conversar com o Senhor agora. É diferente de simplesmente trazer algumas palavras, algumas expressões que brotam do nosso raciocínio. Não, Davi, ele está dizendo: eu quero elevar a minha alma a ti. Meus amados, o servo de Deus, ele não é ímpio. O servo de Deus não é um escravo das coisas desse mundo. O servo de Deus sabe que ele tem uma direção, ele tem um caminho, ele tem um alvo. O servo de Deus sabe em que direção olhar quando ele está trilhando a sua vida. Por isso, o salmista deixa bem claro: a ti, Senhor, elevo a minha alma. E ele diz no início do versículo 2: a ti, Senhor, Deus meu, em ti confio. Há um alvo, há um objetivo, há uma direção certa onde o próprio salmista ele direciona a sua oração. Irmãos, é diferente a oração de quem teme ao Senhor, de quem conhece a Cristo, de quem está servo de Deus. É diferente da oração do ímpio. O ímpio, ele vive confuso. O ímpio vive atordoado. Ele não sabe em quem ele deve buscar. Ele não sabe o que fazer por meio das suas súplicas, das suas orações. Não sabe onde encontrar a verdadeira ajuda. Mas o servo de Deus dirige o seu olhar, ele dirige a sua alma, ele dirige a sua perspectiva a alguém que ele conhece, ao Deus verdadeiro. É em Deus que está a confiança do servo de Deus, daquele que foi alcançado pela sua poderosa graça. É por isso, meus amados irmãos, que a oração ela é extremamente importante na vida do crente, porque ela exercita a confiança em Deus. Se você não é uma pessoa que ora, que vive em oração, você não pode dizer que está exercitando sua confiança no Senhor. Nós, então, meus amados irmãos, devemos não permitir que a nossa fé se alimente com esperanças várias. A nossa fé não pode se alimentar com esperanças vazias, nulas. Nós não podemos alimentar a nossa esperança com algo incerto, resultante de recursos poucos e pequenos que nós temos aqui nessa terra. Em vez disso, nós precisamos confiar em Deus. Salmista Davi, aqui nesse salmo escrito
o contexto nos mostra que ele está certamente cercado com inimigos que via o próprio Davi como alguém que deveria sofrer, deveria pagar uma penalidade. O próprio Davi vê esses inimigos como o chicote de Deus na sua vida. E nós, meus amados irmãos, podemos dizer que Davi, ele sabia que ele e todos aqueles que confiam em Deus, eles nunca serão envergonhados, ou seja, nunca verão a confiança em Deus ser frustrada se em seus corações o alvo é correto, o alvo é glorificar a Deus. Entenda, você está aqui nessa noite, qual é o seu objetivo? Por quê? O que você quer, na verdade? Pense bem nisso. Se o seu alvo ele está orando, cultuando a Deus, buscando ao Senhor, se o seu alvo não for a glória de Deus, honrar o nome de Deus, então certamente você se frustra constantemente nas suas expectativas. Você é uma pessoa que muitas vezes percebe os seus objetivos sendo frustrados em muitas áreas. Então, meus amados irmãos, se na hora das dificuldades, se na hora das tribulações, você se mostra desesperado, se você se mostra atordoado, então é sinal de que a sua confiança, ela não está em Deus, e sim, a sua confiança talvez esteja em você mesmo, talvez esteja na sua própria força, e confiando em você mesmo, você estará agindo como ímpio, você não está agindo como um servo e como uma serva de Deus. O autor aos Provérbios, do livro de Provérbios, Salomão, lá no capítulo 24, versículo 10, ele nos diz o seguinte: se te mostras fraco no dia da angústia, se você se mostra fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Ou seja, você não está confiando da maneira correta. O seu desespero na hora da angústia vai exatamente revelar em quem está a sua confiança. O seu desespero na hora da angústia vai mostrar que você confia em você mesmo. Mas se você confia plenamente em Deus, você vai encontrar serenidade, você vai encontrar conforto para enfrentar as mais terríveis tribulações. Então, aproveite cada momento da aflição, dos problemas, da dor. Aproveite cada momento das suas tribulações para glorificar a Deus. A sua oração, ela vai glorificar a Deus quando você, em todas as circunstâncias da sua vida, quando você exatamente demonstrar total confiança nele. Veja, meus amados irmãos, aqui nesses versículos 4 e no versículo 5, o salmista nos diz: faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas, guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo o dia. Perceba, meus amados irmãos, o nosso coração, ele precisa de discernimento. Você precisa entender as coisas espirituais. Você precisa saber que decisões você tomar. Eu e você tomamos decisões, resolvemos as coisas constantemente nas nossas vidas. E nesse caso, existem algumas decisões que devem estar sendo tomadas de acordo com a vontade de Deus. O salmista, aqui nesse versículo 4, ele usa duas expressões interessantes: faze-me, Senhor, conhecer os teus caminhos, ensina-me as tuas veredas. Ele usa aqui as palavras caminhos e veredas. Os caminhos e as veredas do Senhor Deus que Davi desejava significa o que, irmãos? A vontade de Deus nas mais variadas situações da vida. Qual é a vontade de Deus quando ele está no meio do deserto?
Qual é a vontade de Deus quando ele está sendo perseguido pelos seus inimigos? Qual é a vontade de Deus? Onde eu vou encontrar a vontade de Deus? No meio de uma enfermidade, no meio de uma grande perda. Como eu vou compreender e entender a vontade de Deus em circunstâncias como esta? Amados irmãos, o segredo do sucesso do crente, da vitória do servo de Deus, está exatamente em conhecer a vontade de Deus e executá-la na sua vida. Aí está o grande segredo para o cristão. Esse conhecimento da vontade de Deus é o conhecimento que revela verdades importantes sobre nós mesmos, revela quem nós somos. Por exemplo, somos corrompidos em nosso coração. O coração nosso, ele nos engana o tempo todo, é o que diz lá em Jeremias, no capítulo 17, versículo 9, enganoso é o coração. Então, saber a vontade de Deus começa por aí. Nosso coração é enganoso, e para que nós possamos conhecer a vontade de Deus, é preciso que nós também conheçamos a nós mesmos, dizendo que nós não sabemos nos guiar como convém. Se você for guiar a sua própria vida a partir de você mesmo, dos seus valores, daquilo que o seu coração comanda, você vai estar numa total confusão, como uma criança que não sabe para onde ir, num lugar extremamente estranho. Por isso mesmo, queridos, nós temos de orar como Davi orou. Nós precisamos, nesse momento, pedir a Deus que nos ajude em nossas decisões. Nós temos que clamar diante do Senhor que nos ajude em nossas decisões, e que essas decisões elas sejam para glorificar a Deus, para que realmente nós possamos honrar o nosso Supremo Senhor. Em sua oração, o próprio Davi, ele clama a Deus para que guarde o seu coração firme, na convicção de que Deus, ele não falharia em executar as suas promessas. É importante, meus amados irmãos, vermos a relação que Davi faz entre a verdade, entre a salvação e a esperança, aqui nesse versículo 5. Versículo 5 do salmista, no Salmo 25, ele diz: guia-me na tua verdade e ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em que eu espero todo dia. Verdade, salvação e esperança. Ele faz aqui uma relação bastante interessante com essas três virtudes de Deus. Não existe esperança sem salvação. Se você hoje está aqui nessa noite e não tem certeza da sua salvação, você não tem esperança. A sua esperança não passa dessa terra. Quando você pensa no dia que você vai morrer, e vai chegar esse dia, então você é uma pessoa completamente desnorteada. Mas não se engane, vamos morrer. E se não há salvação em Cristo Jesus para você, você está totalmente desnorteado, sem qualquer esperança. E o que Davi quer nos mostrar aqui é que não existe esperança sem salvação. Mas para que nós possamos de fato compreender essa salvação, nós precisamos da verdade. E a verdade é Cristo. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quero, meus amados irmãos, fazer aqui algumas aplicações nesses versículos 4 e o versículo 5 que nós lemos. Deus te guia com a sua palavra. As palavras do Senhor mostram para vocês quais são as promessas dele. A palavra de Deus, ela é aplicada ao seu coração através do Espírito Santo, que aplica, que realmente implementa essa palavra no seu coração. É como um grande reformador, João Calvino, ele nos disse: quando nossas mentes se dispõem à paciência, nós não empreendemos nada precipitadamente, nem por meios impróprios, mas passamos a depender inteiramente de Deus nas nossas decisões, quando as nossas mentes estão em Cristo Jesus. Lute, portanto, irmãos. Nós somos uma geração
muito impaciente. Nós queremos as coisas rápidas. Então lute contra a impaciência em relação ao seu coração. Não permita que o seu coração ele seja impaciente no momento de esperar em Deus. Espere em Deus. Espere a ação de Deus, a promessa de Deus na sua vida. E para isso você precisa confiar na palavra, nas sagradas escrituras. O não esperar em Deus é pecado, é falta de confiança nele. Então, irmão, a sua oração glorificará a Deus exatamente quando você esperar o tempo dele, a hora dele, quando você esperar ele agir, quando você se submeter à instrução da sua palavra, então a sua oração glorificará a Deus. Quantas pessoas estão orando e já esperando, parece que imediatamente Deus tem que responder, e quando não responde, começa a reclamar, começa a dizer que Deus está sendo injusto. Irmãos, a oração que glorifica a Deus é uma oração confiante e paciente. Espere o agir de Deus na sua vida. Eu me preocupo muito com a nossa geração, os nossos jovens, que se precipitam, buscando em lugares impróprios pessoas para constituírem famílias. Se você quer constituir uma família que glorifique a Deus, primeiro ore, peça ao Senhor. Espere que Deus vai sim lhe apresentar alguém. Mas eu te digo uma coisa: não vai na lama, não vá em lugares escuros buscar aquela pessoa que você espera que seja sua família. Ore confiantemente no Senhor. Davi, ele está aqui nessa palavra nos ensinando que o Senhor conhece os nossos caminhos. Ele diz: Senhor, ensina as minhas veredas, mostre por onde eu devo andar. E não apenas isso, mas guia-me na tua vereda, ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em que eu espero todo o dia. Vejam, meus amados irmãos, e ainda no versículo 6 e o versículo 7, Davi fala sobre a importância de que Deus se lembre dele, não segundo as suas obras, mas segundo a misericórdia de Deus. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia e das tuas bondades, que são desde a eternidade. Não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Lembra-te de mim segundo a tua misericórdia, por causa da tua bondade, ó Senhor. Essa expressão que o salmista usa, esse verbo, lembra-te, a palavra lembrar, a respeito do que Davi está mencionando aqui, meus amados irmãos, ela é repetida 3 vezes somente nesses 2 versículos. Não que Deus tivesse algum problema para se esquecer. Não, Davi não está sugerindo que Deus tinha se esquecido de alguma coisa, de forma nenhuma. Essa afirmação, ela não vai encontrar nenhum respaldo escriturístico nessa ideia de que Deus se esquece de forma nenhuma. Pelo contrário, o que Davi está dizendo aqui é que o seu coração está esperando totalmente em Deus, em suas muitas misericórdias, e que ele não deixa de confiar nessas promessas de Deus. Pelo contrário, meus amados irmãos, Davi faz 2 pedidos a Deus, clamando para que Deus possa agir. Ele diz aí, segundo a tua misericórdia, segundo a misericórdia de Deus. Davi está pedindo perdão, dizendo: não te lembres dos meus pecados da mocidade, nem das minhas transgressões. Irmãos, nada pode afligir, nada pode entristecer, abalar a alma de uma pessoa de Deus, nada pode trazer tormento a um coração do que pecados cometidos na mocidade. Pecados que foram praticados no período de mocidade. Nada além do perdão de Deus pode cancelar esses pecados. É necessário
que haja uma busca sincera diante de Deus. Vivemos numa geração onde pessoas estão guardando nas suas memórias fatos terríveis que foram vivenciados na mocidade e ainda não clamaram diante de Deus o perdão, e ainda estão levando essas culpas para muito tempo nas suas vidas. Mas, meus amados irmãos, é necessário o perdão de Deus, e somente o perdão de Deus pode cancelar esses pecados. A esperança do servo de Deus de receber o seu perdão, essa esperança não repousa no servo de Deus, irmãos, não repousa nas pessoas. A esperança para receber o perdão repousa somente em Deus, nas suas misericórdias, nas suas bondades, que são desde a eternidade, como o próprio salmista Davi menciona aqui. Ou seja, Deus é eterno e o seu caráter também é eterno, é misericordioso e é bondoso. Davi não está alegando justiça própria, pelo contrário, ele tem plena consciência de que o seu pecado é grande, ele tem plena consciência da sua pecaminosidade, da sua iniquidade. Isso é muito importante, irmãos. Jamais nós podemos perder de vista que Deus nos ouve, porque Ele é misericordioso, porque Ele realmente age em direção daqueles que têm um coração quebrantado. E aqui nesses versículos 6 e 7, aplicando esses textos, esses dois versículos, nos diz o seguinte: o versículo 6 diz: lembra-te, Senhor, da tua misericórdia. Irmãos, Deus nunca se esquece de você. Deus nunca virou as costas para você. Pelo contrário, você que tem se esquecido dele. É você que constantemente tem deixado os seus pensamentos que deveriam estar no Senhor para colocar em você mesmo. Eu lhe pergunto: é em Deus que está a sua confiança? É do Senhor que você tem esperado? Irmãos, esperando em Deus, você vai se lembrar de que é somente pela graça, somente pela misericórdia é que realmente você pode ter os seus pecados perdoados. Então, a sua oração glorificará a Deus quando você sempre se lembrar de que Deus, Ele é santo e nada menos do que isso. E também quando você se lembrar que você é uma pessoa pecadora, nada mais do que isso. Deus é santo, santo, santo e nada menos. Você é pecador, pecador, pecador e nada além. Mas pela graça de Deus, e somente pela graça, você pode ser salvo. A salvação pode chegar à sua vida. Veja os versículos 8 e versículo 9, que faz parte também desta oração. O salmista Davi diz: bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Irmãos, Deus é bom e reto. Deus não é defeituoso. Esses versículos, além de expressar o louvor a Deus, Davi está louvando ao Senhor, também ele vai mostrar qual é a razão pela qual ele está louvando a Deus. Quais são as razões pelas quais nós também podemos confiar em Deus para orientar-nos em nossas decisões. Irmãos, você deve confiar em Deus para orientar as suas decisões. Confie, porque o caráter de Deus é perfeito. Confie no caráter do Senhor, que é bom e reto. Essa palavra bom e reto, essas duas palavras, nos apontam exatamente para algo que é um caminho que é perfeito, algo que é
direto, que não tem defeito, que não tem desvio, assim também aponta o caráter do nosso Deus. E aí Davi nos ensina: guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho, diz aí no versículo 9. Isso nos mostra, meus amados irmãos, aquilo que o próprio apóstolo Paulo, ele fala lá em Romanos capítulo 12, versículo 2, que a vontade do Senhor é boa, agradável e perfeita. Confie no caráter de Deus, nas promessas do Senhor para dirigir a sua vida, e não deixe de confiar quando Deus te orientar por meio da sua palavra. Infelizmente, meus amados irmãos, nos dias de hoje muitos estão procurando nortear suas vidas através de gurus, através de guias que orientam sem respaldo na palavra de Deus. Não vá atrás disso. Há pessoas que estão procurando conselheiros, procurando charlatães, procurando homens e mulheres através dos seus conselhos, com base nas adivinhações e tantas outras coisas que são reprováveis na palavra de Deus para dirigir suas vidas. Eu lhe digo: confie no Senhor, ouça a palavra do Senhor para dirigir a sua vida, e não vá atrás de caminhos tortuosos. O versículo 11 ao versículo 15 desse texto, interessante, meus amados irmãos. O salmista então, ele diz: por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Ao homem que teme ao Senhor, ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. A intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais ele dará a conhecer a sua aliança. Os meus olhos se elevam continuamente ao Senhor, pois ele me tirará os pés do laço. Veja, irmãos, esses versículos que nós acabamos de ler, versículo 11 ao versículo 15, eles expressam um profundo zelo pelo nome de Deus. O salmista está aqui dizendo como ele considera importante que o nome de Deus seja considerado. Ele percebe a glória que há no nome de Deus. E aqui esses versículos expressam também quais são os resultados que ele adquire exatamente como resultado desse zelo que ele tem para com o nome do Senhor. Davi, ele contrasta a glória de Deus com a sua pecaminosidade, quando o próprio Davi diz aqui, versículo 11: por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande. Por que Davi